Na verdade, são 4 fatores os principais, né? O fator humano, né, que são falhas que acabam causando acidente em decorrência da imperícia, imprudência e negligência do condutor do veículo, né? O outro fator é o fator veículo, né? A falta de equipamento obrigatório do veículo, algum tipo de equipamento que não esteja adequado àquele veículo e à via, né? O terceiro fator seria o fator via, né? Algumas condições da via que não estão adequadas, que aí poderia ser sinalização, manutenção da própria via de circulação desse veículo. E o quarto fator são fatores externos, fatores ao meio ambiente, né? Questões de climáticas, enfim, questões adversas. Agora, o que a gente pode garantir, né, não com toda precisão, mas mais de 90%, isso em torno de 92% dos acidentes são por fator humano. Isso é uma estatística a nível nacional. Em Foz do Iguaçu nós temos um diferencial por ser uma cidade turística, né, uma cidade de fronteira, uma cidade onde nós temos aí praticamente 70 e poucas etnias circulando na cidade, né, que possuem comportamentos diferentes, então isso logicamente causam impactos diferentes e acabam causando acidentes. Então, logicamente que pela toda essa nossa diversidade ainda, nós temos ainda condições favoráveis. Se nós compararmos números de acidentes em Foz do Iguaçu com cidades do mesmo porte, ou até um pouco menores ali que Foz do Iguaçu, nós vamos ver que os números de acidentes ainda são digamos assim, razoáveis. Não vou dizer que são aceitáveis, porque nós não podemos aceitar nenhum tipo de acidente, nós temos que trabalhar para minimizar cada vez mais. Então, logicamente que vários fatores contribuem para acidentes. Qualquer tipo de imperícia do condutor, né, falta de atenção à sinalização, o uso do celular ao volante, né, se ele estiver dirigindo e fazendo uso de algum tipo de equipamento sonoro dentro do veículo, isso pode tirar a atenção do veículo, aliás, do condutor. Então, logicamente que tudo são fatores aí que em questões de segundo você acaba se adentrando em uma situação de risco e colocando em risco a vida de outras pessoas também. O fator humano a gente classifica ele em várias etapas. Agora, logicamente que o álcool, aliado à direção, ele é um dos principais fatores que levam aos acidentes, principalmente acidentes fatais, onde ocorre um índice maior de vítimas, né, e vítimas em estado grave e também fatais. Outro fator também é o excesso de velocidade. Então, o excesso de velocidade também é um fator preocupante, que vem crescendo bastante em função de todo esse apelo ao automóvel, né, onde existe hoje toda uma política voltada à aquisição do automóvel, né, e o brasileiro ele se identifica muito, né, no veículo. As propagandas são voltadas sempre ao status do veículo, então, logicamente, que isso causa uma sensação de poder muito grande. A ONU estipulou, em 2010, houve uma reunião entre os diversos países, né, e ficou definido, né, o marco inicial em 2011 até 2020, digamos assim, um desafio aos municípios e aos países, no caso, em reduzir até 50% o número de vítimas de acidente de trânsito. Né? Então, esse trabalho já iniciou no Brasil. Alguns municípios, logicamente, capitais, tiveram um engajamento maior, até por serem eles, digamos assim, que acabam agregando, né, o maior ônus. Né? Então, Curitiba, Campo Grande, Belo Horizonte, São Paulo, várias capitais aí se reuniram em um determinado estado e acabaram definindo algumas metas. Né? Então, a gente também tem trabalhado nesse sentido. Em Foz do Iguaçu, a gente tem elaborado diversas campanhas, diversas ações aí voltadas à conscientização, principalmente à sensibilização, tanto de motorista quanto de pedestre. Né? Muitas vezes, quando se fala em trânsito, as pessoas acham que é só carro. Então, na verdade, não, envolve todo o sistema, pedestre, carro, bicicleta. Então, todos os entes envolvidos no sistema viário, eles têm diretamente algum tipo digamos assim, de importância e também de reflexo no trânsito. Existe uma falta muito grande de respeito por conta do condutor, né? Muitas vezes acaba não respeitando o espaço que é destinado ao pedestre e também o pedestre. Né? Nós temos que fazer também esse tipo de colocação. O pedestre muitas vezes não se atém a esses cuidados. Ele acaba atravessando de forma incorreta, né? Ele acaba atravessando locais onde ele não tem uma visibilidade segura dos veículos que vêm trafegando pela via, em curvas, em locais com aclive ou declive. Então, logicamente, o pedestre precisa também se conscientizar, ele precisa buscar locais adequados para fazer a sua travessia. E a gente sabe que muitos locais não possuem faixa de pedestre, isso não é uma realidade só em Foz do Iguaçu. A gente vem trabalhando forte nessa questão, vem sinalizando diversas vias do município, vem buscando dar uma ênfase muito grande nesse quesito, mas a gente sabe que também o pedestre pode contribuir muito para a segurança, buscando fazer a sua travessia de forma mais segura. Quanto a ciclistas, vocês estão pensando em fazer alguma ciclovia? Com relação aos ciclistas, existe uma questão muito importante que deve ser levada em consideração,
que as pessoas acham que para a bicicleta poder circular em uma determinada via, ela precisa ter sinalização. Então, pelo Código de Trânsito, a bicicleta é considerada um veículo, né? Embora seja de propulsão humana, mas é considerado um veículo. Então, a partir do momento que ele entra na via pública, ele faz parte do sistema, então ele tem que ser compartilhado com o veículo. Então, ele tem que seguir algumas regras, né, que são básicas. Ele tem que ter equipamento obrigatório na bicicleta, o condutor da bicicleta ele tem que estar também trajado com equipamentos obrigatórios, capacete, roupas claras, refletivas, que possam dar essa visibilidade muito maior. E principalmente trafegar pelo bordo direito da pista, sempre do bordo direito da pista, né, e respeitar a sinalização de trânsito. A gente repara muito que os ciclistas, embora eles circulem livremente pela via pública, acabam não parando no sinal vermelho, acabam não respeitando o sentido de fluxo dos veículos. Então, a bicicleta ela faz parte do sistema viário, é considerado um veículo também. Então, ele precisa também estar inserido nessa questão toda de respeito à sinalização. E com relação ao veículo, deve respeitar, né, a distância lateral de 1,5 m em relação ao ciclista. Sempre que possível, ele tem que manter essa distância mínima de 1,5 m. A gente sabe que muitas vezes isso é um pouco dificultoso, mas no mínimo 1,5 m ele tem que estar fazendo esse tipo digamos assim, de distância segura com relação ao tráfego de ciclistas. Olha, tem ocorrido, não é um número ainda assustador, né? Nós temos aqui uma associação de ciclistas muito bem organizada. A gente vem trabalhando já com eles há um bom tempo, né? A gente vem aprendendo com eles algumas noções básicas aí de como trabalhar com esse tipo de categoria, até porque eles estão no dia a dia, eles sabem das questões, até muito mais do que a gente. Eles conhecem melhor essa rotina, então esse trabalho vem sendo feito. Nós já iniciamos algumas vias do município com a sinalização de ciclofaixa, que é o caso da Jorge Schimmelfeng. Nós vamos estar reforçando isso na General Meira, né, na Avenida das Cataratas. Então a intenção é fazer interligação entre as ciclovias, né, entre as ciclofaixas, criar um plano cicloviário, né, dando condições. Agora, aquilo que eu falei antes, não é obrigatório você ter ciclovia. A ciclovia e a ciclofaixa, elas dão mais segurança. Então, sempre que possível, a gente vem trabalhando nesse sentido. Agora, tem vias que não comportam. Né? Tem vias, a gente sabe que é bem complicado. Você tem que compartilhar o espaço do pedestre, do veículo, do ônibus, do estacionamento, dos comerciantes. Então, fica meio complicado. Embora a bicicleta seja também um meio de transporte prioritário. Tá? Mas sempre que possível, a gente vem dando essa nova, digamos assim, característica ao sistema viário. Mas onde não houver a demarcação, ele pode circular, desde que ele respeite a sinalização de trânsito e, logicamente, esteja trajado adequadamente usando o equipamento de porte obrigatório. O motociclista, ele acaba sendo hoje, eu não quero generalizar isso de forma alguma, mas as pessoas acabam taxando o motociclista como um grande vilão da história. Né? Não que eu esteja sendo taxativo e generalizando isso, mas é um meio de transporte hoje que vem crescendo muito no Brasil, até pela facilidade de você adquirir, e aqui em Foz do Iguaçu muito mais ainda, pelo fato de você ter no Paraguai uma questão de facilidade em você comprar essa motocicleta por um valor até mais baixo no Brasil, e também por ter uma circulação muito grande de pessoas que moram do outro lado do país e que circulam em Foz do Iguaçu. Então, no Brasil hoje, de forma geral, é um meio de transporte que vem preocupando bastante, né, pelo crescimento da frota e pelo número de acidentes. Então, São Paulo hoje tem uma estatística que praticamente morre por dia um motociclista. Então, isso é um dado muito preocupante. Então, grandes capitais, grandes centros urbanos aí vêm sofrendo muito com isso. Nós tivemos uma experiência aqui em Foz do Iguaçu, né, onde chegou num certo ponto em que praticamente 60% dos leitos do Hospital Municipal, né, do setor de trauma, eram ocupados por motociclistas envolvidos em acidente. Então, isso nos deu digamos assim, acendeu a luz amarela ali para que a gente pudesse sentar, discutir isso com todos os segmentos da sociedade envolvidos na área de segurança, né, e o prefeito determinou que a gente iniciasse uma ação conjunta, né, dando ênfase à segurança do motociclista. Então foi lançada essa campanha Moto Sem Trauma, onde a Guarda Municipal, juntamente com o Fostrans e outros órgãos de segurança, desenvolveu uma série de ações voltadas à segurança, como conscientização do trânsito, divulgação sobre as normas e deveres e direitos do motociclista, e principalmente fiscalizações preventivas, né, e ostensivas, né, visando, logicamente, verificar se aquelas pessoas estavam utilizando equipamento obrigatório na motocicleta, se eles tinham documento apropriado para aquela categoria, né, se tinham documentação da motocicleta, né, se estavam em dia ou não. Então, tudo isso a gente acabou fazendo e o resultado veio. A gente conseguiu, no primeiro mês, já reduzir em torno de 30%. Né, isso vem se mantendo. Nós temos aí um trabalho bastante dinâmico. O nosso pátio
de recolhimento de veículos, se a gente for analisar o local, ele está praticamente lotado, né, tanto de veículo de passeio como motocicletas, e isso se deve também a esse trabalho. Então, a nossa intenção não é tirar de circulação a motocicleta de forma alguma. O que nós queremos tirar é aquele motociclista que estiver em condições inadequadas à circulação. E a gente sempre diz o seguinte, que para você pilotar uma moto é muito mais difícil que um carro, né? E hoje a gente vê que muitas pessoas acabam utilizando a moto como meio de transporte e acabam não tendo treinamento adequado, né, curso de capacitação adequada e nem mesmo a carteira adequada para aquela categoria. Então você tem que estar se equilibrando ali sobre duas rodas, é muito mais difícil, né? E você acaba sendo o para-choque do veículo. Então, em qualquer colisão que houver com a motocicleta, com algum objeto externo à via, ou com outro veículo, ou com outra moto, ou com o próprio pedestre, ele vai ter uma consequência, ele vai ser lesionado. Então, muitas vezes, uma lesão séria, levando até a óbito e deixando sequelas aí que a gente pode ver no dia a dia. A gente conhece várias pessoas aí que deram alguns depoimentos durante a campanha e que a gente fica estarrecido com a situação.